Versículo 8. Tá bom. Vamos ver. Olha só, capítulo Jó, capítulo 6, versículo 8, diz assim: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria como consolo a minha alegria em meio à dor implacável e não ter negado as palavras do santo. Sentamos. O que Jó está discorrendo? Uma série de sentimentos reais que uma pessoa pode ter. João, eu gostaria que você deixasse o versículo aí. E quando eu tiver que falar alguma coisa no versículo 9 e 10, você vai colocando também. Ou seja, não vai para a lua. Fica aí. Preste atenção. Como alguém falou o versículo aqui, não me engano, eu vejo que você não mexe aí. Isso pode não ajudar quem está ouvindo. A gente está ouvindo às vezes que aí é legal que o versículo falou, o pastor fala aqui e volta no versículo, nós temos só para não ir na lua. Fica aqui comigo, tá bom? Valeu? Eu sei que você pensa. Pois bem, o capítulo 6 é uma resposta de Jó às indagações, conselhos, entre aspas, que ele faz o seu amigo e mostra a Jó que ele sofre tudo que ele está sofrendo por conta dele, alguma coisa errada que ele fez na vida. Já conheceu pessoas assim? Você já conheceu pessoas? Você já conheceu pessoas que não é por mal, os vistos de ajudar, atrapalham. Querem sempre ter um remédio para você, sendo que aquela pessoa é toda cheia de problema. Já viram pessoas que as mais problemáticas é que sempre tem um remédio para poder nos dar para curar a nossa dor. Cada um tem uma experiência de família e cada um sabe os problemas que cada família tem. Justamente aquela pessoa que mais tem problema é aquela que vai nos aconselhar. Aí a gente vai ouvir educação, não vai brigar, mas dentro de nós está dizendo: não tem para ela, quer me aconselhar, não dá, não tem, não pode, e quer fazer alguma coisa para que as pessoas sejam melhores. Aquela pessoa é que precisa melhorar. Você conhece pessoas assim? Pois bem, por isso nós temos que tomar muito cuidado quando vamos falar com alguém alguma coisa sobre nós. Temos que escolher bem as pessoas que vamos conversar sobre certos assuntos. Se não vai ter uma resposta contundente, se não vai ajudar, é melhor não falar nada. Porque às vezes uma pessoa querendo ajudar estraga uma vida inteira.
Porque ela vai ouvir o que a pessoa está falando. De acordo com aquilo que aquela pessoa está falando, ela vai dar a resposta, porque esse é o pensamento dela. É isso que a pessoa quer. Só que, se vamos ouvir a outra pessoa que esteja envolvido naquela trama, ela vai ter uma história. Então, se aquela pessoa chamar a mesma pessoa, duas pessoas estão passando por uma situação, uma conta para mim, eu estou aqui ouvindo, mas conta um problema. Eu conselho e dou logo a resposta que eu tenho que dar, de acordo com o que você está me falando. Aí passam os dias e encontro a outra pessoa, a qual é o assunto. Preciso de um conselho. E traz a história, porque cada um tem a sua história, gente. Cada um tem o seu problema. Aí conta, como que agora eu vou dar um conselho para aquela pessoa, se eu já dei um conselho para outra, de acordo com aquilo que ela me falou? Eu vou dar um conselho para essa pessoa, de acordo com aquilo que ela me falou. Ou seja, o meu conselho para ela não vai bater com o conselho que eu dei, porque a história que aquela pessoa me contou não tem nada a ver com a história que esse aqui me contou sobre o mesmo assunto. É muito perigoso poder dar conselho para alguém sem ouvir o outro lado. Muito perigoso. Toda história tem dois. Toda história tem dois lados. Depois de ouvir os dois lados, a gente faz uma análise para poder ter uma resposta para esta e para aquela. Nunca devemos dar uma resposta na hora. A pessoa está de cabeça quente, outro também. Aquela pessoa tem uma dificuldade, são vizinhos, ou irmãos da igreja, ou família, então se fala. Família. Eu estava conversando com meu irmão um dia desses, ficamos assim, somos irmãos, a gente encontra, de vez em quando encontrava em casa, com o pai e a mãe ainda vivos, mas assim, ele tem a família dele, eu tenho a minha, e na minha casa nós não temos essa coisa de ficar conversando, e tal, ô menores, quando ele trabalha, é só trabalho, todas doenças são doenças, mas pouco se fala da família do outro, se conversa. Aí, um dos meus irmãos teve um acidente, alguns irmãos me sabem. E foi para o hospital, a gente esteve lá, fui o primeiro a chegar, fiquei lá, fui visitar várias vezes, visito até hoje, melhorou, está bem, mas eu levo a ceia para ele todo mês. E a gente conversa no mínimo 2 horas cada visita, a pessoa nem vai. E ela precisa fazer algumas coisas assim, tá? Ele já está conversando sobre a palavra, sobre alguma coisa. Agora nós conversamos sobre a família. Aí ele chegou para mim e disse assim: um dia desses, né? Depois de tantas, nunca pensei que você fosse assim. Precisou uma pancada, eu sofri um acidente para te conhecer melhor. Hoje eu sei quem é você. Eu só via você passando. Porque ouvia alguém falar de você. E hoje estou vendo nesse tempo, faz um ano, né, pancada? Você não é nada daquilo que aquela pessoa falava. Olha só. Está entendendo? Então tem coisas na nossa vida
E não adianta a gente querer explicar na hora, porque as pessoas já estão com a cabeça feita. Deixa o tempo passar e viva a sua vida da maneira mais correta possível, que numa hora as coisas vão se encaixar. Aleluia. E as pessoas vão ver quem realmente você é. Nesses versículos, nós vemos que Jó ficou tão mal pelas palavras do seu amigo, que ele via no seu sofrimento que o seu amigo estava certo, que a sua dor tinha um sentido, alguma coisa ele tinha feito, e não era certo o que precisava fazer e não fez. E essa dor que ele sente no sofrimento que ele tem, ele não engana, ele não se faz de forte, ele não se faz de melhor. Esse estudo é próprio para domingo de manhã. Ele não se faz de melhor, ele não se faz de uma pessoa mais adequada ou com mais qualidade do que outras. Jó, ele sente um problema muito sério, ele perde tudo. Até seus filhos, o sofrimento é grande, muito grande. Ele está fragilizadíssimo. Todas as pessoas que passam uma dor, que passam um problema, o problema de certas pessoas, para mim, às vezes não é nada, mas para ela é muito sério. Eu não posso menosprezar o sofrimento de uma pessoa, porque para mim aquilo ali não é nada. E nem murmurar, dizendo que aquela pessoa está sofrendo em vão, ou à toa, ou sem um sentido, porque para mim aquilo que ela está passando não é nada. Eu tenho que respeitar o sentimento dos outros. O que para mim não é nada, para ela é tudo. Assim é a vida. Cada pessoa tem um sentimento, tem um emocional. Tem pessoas que recebem notícias que não morreu. Puxa, até conhecia, puxa, que pena. Como é que pode, né? Então, se alguém recebe, outra pessoa recebe a notícia que não morreu, está todo mundo. E às vezes é uma pessoa que não é da família, é uma pessoa que não tem uma afinidade, mas conheceu, conversou, ou até almoçou um dia, tomou um café, mas foi-se na vida ali, aquilo para aquela pessoa, para aquele tipo de emocional, é tão introspectivo, tão profundo naquela pessoa, que parece que é com ela. Aquela morte foi com alguém da família tão próximo dela. Aquela pessoa fica um mês remoendo aquilo e sofrendo. Não dorme direito, não come direito. Mas por quê? Porque fulano morreu, fulano. Meu Deus, mora nos Estados Unidos, ou mas eu conheci. E tem outros, morreu. Às vezes é mais próximo, morreu. Puxa, que é a vida, né? Toca, não foi de nada. Eu pego uma chave, não estou de cama.
A vida, né? Tem pessoas de várias maneiras de reações. A gente tem que respeitar. Um está mais fraco, outro está mais forte. Todos temos problemas. O que eu sou mais forte de um lado, certamente serei mais fraco do outro. Então, tendo isso em mente, eu tenho que entender que a vida, ela é muito cíclica, ela muda. Hoje, a vida está tudo cor de rosa. Amanhã pode ficar tudo negro. Hoje está tudo bom. Amanhã pode mudar tudo. Jó vivia uma vida maravilhosa. De um dia para o outro muda tudo a história dele. Ele tinha tudo, era o mais rico, mais conhecido, mais sábio, mais crente. Esse negócio de ser mais crente é muito complicado. Não é porque você e eu somos mais crentes, somos fiéis, que não vai acontecer. Que não vão acontecer as coisas. Que as coisas impossíveis que acontecem com pessoas de outras famílias não vão acontecer conosco. Ei, na terra todo mundo é igual. O sofrimento de uma pessoa vai apenas mostrar o quão vulnerável as pessoas são, não elas sim, todos são. Nós vemos aqui na vida de Jó essa integridade toda, essa justiça toda que ele tinha, essa maneira de Deus enxergá-lo não mudava o ritmo das coisas. O que tem? Infelizmente, os triunfalistas dizem que quando Pedro é muito fiel, é todo ele, dizimista, homem, quando é contra dinheiro, fiel ao esposo, à esposa, não vai ter problema familiar. Não vai ter um litígio, uma briga, alguma coisa assim. Nem, até nem, não tão pesada, mas vão ter discussões, vão ter noites que um vai dormir costa para o outro. Alguém fala, mas não pode, crente. Irmão, por favor, nós temos que parar de ser pessoas legalistas, religiosas. Isso não existe. Não existe. Tá? Você pode sim ficar uma noite sem dormir por causa de um problema familiar. Pode sim ficar numa situação e até tomar algum tipo de remédio. Pode. Pode. Porque nenhum irmão é igual ao outro, nenhum Deus é igual a ninguém. Aleluia. Nós temos que entender isso. E o Miguel mostra para a gente isso. Aí agora, esse moço que diz que é amigo mesmo. Porque todo amigo ele quer ajudar. Mas porque a ajuda dele não é uma ajuda religiosa, querendo mostrar para ele algo que ele deve ter feito de errado aquilo. Entra no coração de Jó com uma faca. O cara que fez tudo certo. Agora vem esse meu amigo que esperava que me confortasse, me consolasse, me ajudasse, assoprasse minhas feridas. Ele vem e começa a tirar a casca da ferida. E ele vem e começa a fazer outras feridas que nem existem. Tentando ajudar, está atrapalhando a minha recuperação. Sabe uma coisa? Deus, aí faz uma oração. Diante de sentimentos terríveis da vida, e diante de situações que não tem mais jeito, de situações que não tem saída, ele só tem uma escapatória na cabeça dele. Para que estou vivendo? Aí ele faz uma oração.
Ele diz aqui, versículo 8, se eu fosse perdido, não pedi, se Deus me concedesse o que era meu. 9. Mas se Deus se dispusesse a esmagar e se soltasse a mão, me largasse e me eliminasse. 10. Pois eu ainda teria ele consolo, ele seria consolado, porque a morte para ele agora é o consolo melhor que ele tem. Não tem mais nada. Tudo que ele tinha morreu. Tudo que ele tinha acabou. E me alegraria em meio à dor implacável por não ter negado as palavras do santo. Ou seja, ele se alegraria em ter sido fiel. E só isso é suficiente. Não tinha mais razão de viver. É uma das poesias que ele joga na livro poético, mas terríveis que alguém poderia contar. Mas é a nossa história. É a nossa história. Que muitas vezes nos levamos num beco sem saída. Não com tanta dor, não com tanto sofrimento, dessa forma tão profunda, mas com sentimentos profundos, a ponto de nos machucar. E muitas vezes, a dor é tão profunda e o machucado é tão profundo e tão exclusivo, que nós temos até uma certa vergonha de expressar, verbalizar. Então fica tudo por dentro. E Jó tem uma coisa que nos mostra que o crente não pode deixar nada para dentro. O crente não pode crer no Senhor, ele não pode ficar com a sua boca fechada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Trancado dentro de si com os seus problemas. Ele tem que verbalizar para quem? Para quem? Para Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa panela de pressão tem que soltar os gases que estão dentro, senão ela vai explodir. E Jó estava explodindo. E a maneira que ele teve de expressar, fazer sair a dor profunda da sua alma, Deus, me mata. A melhor coisa que tu vai fazer, e a melhor coisa para a minha vida, se tem uma coisa boa para acontecer agora na minha vida, é o Senhor me matar. É o Senhor largar a minha mão e me deixar ir pela vida. Eu passei pela vida, eu sofri, não tenho mais nada com a vida, e já não pede a morte. Só que Jó, ele está pensando naquele momento da dor profunda, porque quando você está enfrentando uma dor profunda, dificilmente você tem uma conjectura em todo e pensa depois. Não, quando estamos passando uma dor, um sofrimento, você está pensando naquele momento, naquela hora. A dor é muito grande, agora eu quero resolver agora. Não pode passar um dia, aquilo tem que ser resolvido, aquilo tem que ser colocado. Eu não posso viver dessa forma. Amanhã eu vou estar estragado, destruído. Tem que ser agora. E aí, nesse momento, a Bíblia vem nos mostrando o quanto isso faz de nós pessoas sem nenhuma ideia de que seja Deus. Dizemos que cremos em Deus, falamos em Deus, oramos a Deus, cantamos a Deus, mas tem momentos que nós, por nossas atitudes, falamos que não conhecemos Deus. E essas palavras vêm nos mostrar o
Enquanto um crente, o servo, a serva, deve conviver com a vida, sabendo que conhecer a Deus é muito mais profundo do que ser um crente pentecostal. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que corre salteado. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que experiências que passamos na vida e que fizeram com que nós um dia vivêssemos a maior das felicidades. Conhecer a Deus é mais profundo do que os momentos mais terríveis que tivemos e que naquele momento de sofrimento nós fomos resgatados e falamos: oh, eu tenho uma experiência profunda com Deus. Eu quero dizer a vocês, conhecer a Deus é muito mais do que isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí está o teor do Evangelho, que nós esquecemos ou que nos esqueceram de nos explicar. Ou que não sabiam, e aí não podemos fazer nada com aqueles que não sabiam. O Evangelho é todo psicanalítico, é todo um medicamento real. A Bíblia toda são remédios, são chás, são pílulas, são palavras que vêm de encontro à nossa vida, Glória a Deus. para nos mostrar que a vida é difícil, que a vida não é fácil, que situações da vida precisam ser resolvidas não por outros, porque temos a facilidade de entregar a outros o nosso problema. E nós vemos como que a Bíblia nos ensina a viver. Saber viver é mais do que você respirar. Saber viver é mais do que você estar trabalhando. E alguém diz assim: eu conheci uma pessoa e ele não dizia, todo mundo falava do patrão, mas ele não falava nada. Ele não falava nada. Se ele não tinha que falar uma coisa boa do patrão, ele não falava nada. E ele leva isso para a vida. Na casa dele, se ele não tinha nada de ruim para falar para alguém, ele não falava nada. Mas se tinha coisa boa, ele falava. Então essa pessoa, quando passava, todo mundo dizia: esse sabe viver. Porque quem faz isso não se estressa. Quem faz isso não se revolta. Mas conhecer a Deus é mais do que isso. Olha que beleza. Aleluia. Obrigado. Conhecer a Deus é mais do que você ser uma pessoa inteligente, sábia. Glória a Deus. Saber a hora de falar e saber a hora de não falar. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que todos os homens da terra imaginam e pensam. O mais inteligente. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que você ser o mais inteligente. Saber lidar com guerras, saber lidar com paz, saber lidar com lutas, saber lidar com tranquilidade. Conhecer a Deus é muito mais. Glória a Deus. Aleluia. O segredo do Evangelho é nos entendermos as profundezas de Deus. Aleluia. O amor de Deus, Glória a Deus. a profundidade dele, a largura dele, o comprimento dele. Quando Paulo fala isso, nós não imaginamos do que ele está falando. Não temos ideia. Achamos bonito.
E alguém fala assim, eu amo assim. Não pode uma coisa estar acontecendo de errado, já vai falando. Alguma coisa que não acontece de acordo com o que eu acho, já está errado. E muitas vezes é o que eu acho que está errado. Mas eu não vou dar lembrança para você. O ser humano é complexo. O que a Bíblia quer me dizer é que nós devemos conhecer essas complexidades. Nós nunca vamos ser curados das complexidades humanas. Nunca! Pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar justamente o quanto nós somos complexos e o quanto a Bíblia vai ter respostas para as nossas complexidades. Não é nas experiências da vida e nem nas circunstâncias que aconteceram que vai mostrar quem nós somos, mas o quanto nós conhecemos de Deus, de acordo com a Bíblia, e quanto o Evangelho realmente nos representa. E, por outro lado, o quanto nós, como embaixadores, representantes do Evangelho, somos na terra. Se nós começássemos a entender um pouco, muitas coisas da nossa vida seriam diferentes. Não é que não aconteceriam coisas erradas, não é que não aconteceriam coisas complicadas, mas nós seríamos pessoas muito mais felizes, Glória a Deus, aleluia. muito mais seguras, muito mais confiantes, muito mais cheios de ideias, porque se tem uma coisa que encrudece as nossas ideias, se tem algo que faz com que os nossos pensamentos sejam afunilados e apequenados, são os sentimentos contrários. Quando você começa a pensar alguma coisa de alguém, porque aquela pessoa não atendeu às nossas expectativas, aquilo prende a nossa mente, embota o nosso coração. E a gente para de ter ideias, para de imaginar. Pessoa que não imagina, pessoas que não têm sonhos, não vivem. Todos temos problemas, não podemos parar de sonhar. Jó parou de sonhar, ele queria parar de sonhar, ele queria parar com a vida, ele achava melhor. Já estou com Deus, eu sei que Deus me ama, ele não peca. Mas, por favor, é muito para mim. É muito para mim. O melhor para mim é que eu morra. Aí você olha, tira o olhar, e quando você está com o olhar bem pertinho dele com a lupa, você vai ver só o sofrimento dele, a dor dele, a profundo, e você vai dizer, realmente, qualquer pessoa que passasse isso, e ele vai morrer. Aí você começa a levantar a lupa. Começa a levantar a lupa, começa a ver as coisas de longe, começa a ver as coisas mais amplas. Aí você começa a perceber o desejo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Completamente diferente do que eu acho. Completamente diferente do que você acha. Deus, ele não é igual a ninguém. Não é entendido por ninguém. Deus, ele não se adequa às ideias de ninguém. Nós é que temos que nos adequar à ideia dele, só que é difícil. Mas tem algo para nós, a nosso favor. Quantas pessoas que você conhece que nunca vão a uma igreja, falam mal da igreja. Quantas pessoas que você conhece que maltrata a crente,
Outras pessoas que você conhece, que menosprezam a Bíblia. E o que fazemos aqui é zombado por eles. Eles falam tanta coisa que não adianta eles falar aqui. Vocês sabem, vocês passam por isso. A gente passa todo dia. A gente não quer entender ou não quer ver. A gente passa como que tivesse desapercebido. Quando passa por uma rodinha de pessoas da cerveja, da cachaça, ou da batida, e você passa com a Bíblia na mão, ou indo para a igreja, vocês acham que a conversa deles, se nos olharem e verem, não vai ser algo de uma maneira pejorativa sobre a nossa vida? Perdendo tempo. Eu conheci ela, eu conheci ele, estava aqui com a gente, agora está nessa vida ali, e começa a colocar apelidos. Isso aí é normal. É normal. Fazíamos parte, não fazemos mais. O Evangelho faz isso. Ele faz a diferença quando nós começamos a mostrar a nossa diferença. Não para brigar, não para malhar, não para apontar dele e falar, tu está errado, tu está fazendo isso. Não! Mas para dizer o nosso testemunho que a nossa vida mudou no momento que conhecemos Jesus. E se a nossa vida mudou no momento que conhecemos Jesus, tudo muda. Aleluia. Porque, pastor, tudo muda. Nossos sentimentos vão ter que mudar. A nossa maneira de ser vai ter que mudar. Porque tem crente que vem para a igreja e diz assim, ó, eu sou assim mesmo, tá? Mas é assim mesmo lá no mundo. Aí vem para a igreja com o mesmo discurso, eu sou assim mesmo. Ei! O que você era, já foi. Agora o que você vai ser o que Deus vai querer que você seja. Glória a Deus. Respeitando a tua vida, respeitando como você é por dentro, o teu emocional. Deus vai respeitar, mas Ele vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai transformar. Ele vai mudar ideias. Ele vai mudar o ser. Ele vai dizer para você, olha, tua personalidade é essa, né? Porque teu avô, teu bisavô, tua avó, tua bisavó, era assim. E tu recebe o DNA dessas pessoas. Só que essas pessoas lá atrás não conheciam o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Não conhecendo meu nome, eles viveram ensinando que a vida é desse jeito e às vezes até correto. Mas hoje, agora você foi escolhida por mim. Foi escolhido por mim. Você é servo. Você é minha serva. Agora a vida de vocês, da cabeça para os pés, vai mudar. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. O fato é que nós não queremos. Por que não queremos? Porque não entendemos o que é Evangelho. É Evangelho quando eu oro. É Evangelho quando eu canto. É Evangelho quando eu prego. Não é Evangelho quando eu quero dizer o que precisa ser dito. Não é Evangelho quando eu tenho razões. Nas minhas razões, então, eu debato com qualquer um a respeito dos meus direitos, a respeito das minhas reações, a respeito de quem eu tenho certeza que sou. Esse é o meu Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus não é esse. Se nós mudamos essa característica nossa de ser quem nós éramos, muda, zera. Faz um reset. Agora nós estamos vivendo uma nova etapa da nossa vida que não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu primeiro. E Ele nos chamou para mudanças.
Jó, ele era muito bem conhecido por Deus, mas ele mesmo não conhecia Deus. Com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele não o conhecia. Então, não conhecia que Deus respeita a ignorância. Fala comigo, Deus sempre vai respeitar a minha ignorância. Glória a Deus. Deus respeita então a ignorância de Jó. A respeito dele. Me mata, eu vou te matar. O teu sofrimento é grande. O teu sofrimento é grande. Porque grande vai ser o que o teu sofrimento vai mostrar para a humanidade inteira. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O teu sofrimento vai servir de exemplo de fé para a humanidade inteira até o fim dos tempos. Você não está vendo isso? Você só vê o teu sofrimento. A tua dor é grande, mas eu estou vendo além de você. Além de você tem vida. Além de você tem uma história. Aleluia. Ele não é rico, ele é magro. Glória a Deus, aleluia. Ei, gente, eu estou falando porque eu estou falando da minha vida, quem era? Glória a Deus, aleluia. Como fui ensinado. Deus poderoso. E como Deus mudou minha maneira de ver e pensar. Eu comecei a perceber tantas coisas que eu não percebia. Eu comecei a enxergar tantas coisas que eu não enxergava. Por que não acontece isso, Deus? Por que não acontece isso, Deus? Eu orei, jejuei e consagrei. Meu Deus, depois de jejuar, consagrar, fazer tanta coisa, subir em tanta trincheira. Olha, aconteceu tudo que eu pedi para não acontecer. O que é isso? É, meu Deus mesmo. Por isso que muita gente sai da igreja. Meu Deus, Pai. Porque Deus não atendeu às suas necessidades. As perspectivas da vida, Deus não entendeu a cabeça deles. Acontece que Deus já sabe de tudo. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada escapa das suas mãos, Ele sabe de tudo. Ele conhece você. Ele sabe como você estava no embrião ainda lá no ventre da mãe. Aleluia. Ele conhece como Ele te teceu, te preparou a tua mente, teu coração, a tua vida, o teu corpo. Tudo Deus fez. E se hoje teu corpo é doente, teu corpo tem problema, houve uma dificuldade, houve um acidente, seja o que aconteceu, é a mesma coisa com Deus. Ele está acontecendo para a glória de Deus. Vou falar de novo aqui, e isso é muito doído para quem sofre. O teu sofrimento é para a glória de Deus. Glória a Deus. É para a glória de Deus. Deus poderoso, Pai. Os teus sentimentos ruins que você sente, e muitas vezes tudo não é para a glória de Deus. Glória, glória a Deus. Como é? Porque você não sabe o que está falando, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo. Glória, aleluia. Já está em morte, Deus vai ter para ele vida. Glória a Deus, Pai, aleluia. Deus Santo, poderoso. Já pede que Deus tire a vida dele e Deus dá mais vida. Ele não sabe o que está acontecendo na terra, mas Deus é o dono da terra. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos de ontem, como meu pai falava. Não sabemos nada da vida, achamos que sabemos alguma coisa pela experiência dos anos. E muitas vezes a experiência dos anos é muito pior do que a experiência de morto. Às vezes a experiência de uma criança é melhor do que a experiência do velho. Porque a experiência do velho muitas vezes vai trazer problemas sérios, porque as pessoas têm a tendência de seguir o velho. Pelo que ele viveu. Só que o Evangelho, ele não tem nada de velho, não tem nada de novo.
O Evangelho é só. O velho, para o novo, para a criança, adolescente e jovem. É o mesmo Evangelho. É nós que não entendemos, nós fracionamos o Evangelho em situações. E nós selecionamos o Evangelho, isso é bom, não é. E isso para Deus é como se você estivesse fazendo uma loucura. Mas Deus é Deus, Ele sabe como fazer uma loucura, mas Ele não nos trata como loucos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, meu Deus. Deus poderoso. Ele nos trata como ser humano normal, olha só. Até onde está me glorificando agora, está querendo ir embora da igreja. Até onde está saltando do casamento, agora quer ir embora do casamento. Ô, seu irmão, aquele não é melhor do que esse aqui. O teu mesmo, é a mesma pessoa. Eu quero dizer para vocês que Deus ele está dizendo para nós nesta manhã. Eu quero mostrar para vocês o quanto vocês são importantes para mim. O sofrimento com vocês. Vocês são fiéis a mim. É isso. Aleluia. Oh, glória. Deus poderoso, Pai. Glória a Deus. E tem pessoas que não perdoam. Tem certas atitudes que certas pessoas não perdoam. Mas Deus olha essas atitudes e fala: é gente, é ser humano. Lá no Éden aconteceu com aquele casal que eu tive intimidade, que eu criei, que eu fiz, que eu disse, que eu falei. Eles erraram lá. Mas não porque eles erraram. Que agora todo mundo que vai nascer no mesmo pecado que eles fizeram. São pessoas que não merecem, não. Eles merecem também o mesmo perdão, o mesmo amor. Eu demonstrei como eles talvez erraram. Eu vou demonstrar com toda a humanidade o conhecimento que eu tenho. É muito maior que o conhecimento deles. A ideia deles é muito maior. Então não importa o que está acontecendo com a sua família. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não importa o que está acontecendo no teu corpo. Vai olhando para você e dizendo: eu te amo. Glória a Deus. Eu te amo. Mais do que qualquer coisa que você imaginou, o amor da vida, o amor merece a vida, o amor é do céu. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Pai. Glória a Deus. O conhecimento de Deus, eu começo a entender que Jó aqui, ele não tem a sua oração respondida. Vocês vão dizer para mim: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não respondeu. Glória a Deus. Jó. Glória a aleluia, Senhor, obrigado. Por quê? Deus não respondeu a oração de Jó, porque se Deus respondesse a oração de Jó, nós não teríamos Jó 42. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Deus poderoso, Pai. Mas santo, Pai. Glória, glória. Responde a oração de Jó. Ele podia assim, é verdade, Jó. Nós sofrendo muito, sofrimento foi grande. Tiraram tudo de você. Foi tirado tudo até para os filhos amados, Jó. Mas é o seguinte: não olha para o hoje, porque agora pensa numa coisa. Apenas persevere e confiar em mim. Confia em mim, Jó. Confie. Até me ajudar, Jó. Bom, até aí eu não sei. Sabe, baixo d'água eu preciso de respiração. Jó, tu confia em mim até debaixo d'água. É o que Deus está dizendo. Porque se tu confia em mim até debaixo d'água, lá debaixo da água eu vou te dar o oxigênio do céu. E tu vai sobreviver como ninguém sobrevive. E tu vai ter uma vida que ninguém teve. E tu vai ter uma volta por cima. Aleluia, Senhor. Glória, glória. Deus poderoso, Pai. Aleluia. Glória, glória. Deus santo, poderoso, Senhor. Por cima, debaixo da água, e você se encontrou, e a vida te afogou, e circunstâncias que vieram,
e que tem alguém querendo dizer que não valeu a pena te criar, mas ele está dizendo, o seu poder, valeu a pena construir você, valeu a vida. Não olha só para o sofrimento, não olha só para a tua dor, não olha para a grande catástrofe que aconteceu na tua vida, e não tu vai sair, é verdade humana, não é verdade divina. A verdade divina está dizendo, não é possível para Deus. A verdade divina está dizendo, Deus tem uma solução. A verdade divina está dizendo, Deus tem resposta para a vida, as histórias da vida, Deus tem resposta para a minha vida, do meu futuro. O meu futuro é construída. Hoje eu posso chorar. Hoje eu posso amanhã eu vou sorrir. Amanhã eu vou sorrir. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Deus poderoso, Pai. Tu és santo e santo. Deus não ouviu a oração de Jó. Porque Deus tinha algo maior para a vida dele. E quando passa, olha, os historiadores dizem que não foi mais de um ano o sofrimento de Jó. Mas é um ano que vale por 30, não é? Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo que você construiu com aquilo que você teve na mão, empresas, comércio, lavouras, fazendas, casas, tudo que você construiu com amor, com sinceridade, honestidade e perder. Por causa de ladrões inescrupulosos, enviados pelo diabo. A verdade é essa, porque Deus permitiu, mas foi o diabo que veio. Que o desejo dele é matar, roubar e destruir. Mas isso não é mais suficiente, não é? Vou tirar também a sua maior riqueza, sua família. Ele mata todos os seus filhos, os filhos são mortos. A esposa sobrevive. Fala comigo ainda. Resta uma esperança em Deus. Porque sempre deixa a puta solta. Porque se tem esposa que sobra, com toda dificuldade que ela tem na sua vida, com os problemas que ela tem de sobrevivência, com todo o problema que ela tem de entender, se joga no perigo, mas ela. Porque através dela vai acontecer coisas. Através dela vai acontecer coisas. Precisa dela. Aquilo que parecia mal, aquilo que parecia uma palavra contrária e diferente de tudo que o homem precisa ouvir na hora do sofrimento, ela ainda é necessária. Glória a Deus. Tem coisas que você necessita da nossa vida, mesmo sendo pessoas que eu sei que não querem mais conviver com essa pessoa, mas é através dessa pessoa que você vai ter um futuro abençoado. Glória a Deus, aleluia. Como que vai explicar isso para uma pessoa normal? Só Deus. Só quem conhece Deus. Glória a Deus, aleluia. Em todo momento, as coisas começam a mudar. E Jó começa a ser sincero. Porque Jó é sincero. Ele não tem meias palavras para dizer o que ele sente. Ele não esconde de ninguém. Como hoje a gente esconde porque se falar alguma coisa que não está bem. Eu não estou bem hoje, gente. Olha todo mundo. E tem pecado. E tem problema. Aí começa, todo mundo começa a ver algum monstro que aconteceu. Jó era sincero, não estou bem, estou com um problema sério, Deus, me leva. Mas ele faz isso, não é para que hoje todos que passam por problemas, falam
faça o que ele fez. A Bíblia não é assim. A Bíblia está escrito que ele fez para nós não fazermos. A Bíblia está escrito situações para nós não vivermos. Aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. agora ele está vivendo, acabando aquele ano, ele está começando a se voltar. Deus fala com ele, Deus mostra para ele, ó, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou falando contigo. Quem fez o céu fui eu, quem fez as estrelas fui eu, quem está lá construindo todo o universo fui eu. Onde você estava, João? Eu fiz as águas do mar. Aonde você estava, João? Eu fiz as areias do mar. Onde você estava, João? Eu toda a terra toda constituída. Onde você estava quando eu fiz os primeiros animais? Onde você estava quando os animais ferozes foram levantados? Onde você estava? Quem você? O que você pensa que era, João? De Deus falando conosco nessa manhã. Quem pensamos que somos? Não é o que somos. Nós somos o que Deus pensa que nós somos. Glória a Deus. Nós não somos o que pensamos que somos. Somos o que Deus tem pensado de nós a respeito de quem somos. Aleluia. E de repente, os amigos são chamados, ó, faça sacrifício por eles. Ore por eles. Orar por eles? Sim. Já, eu estou entendendo agora. Porque com os meus olhos eu via. Agora, com meus ouvidos eu via muito sobre você. Com meus ouvidos eu sabia de tudo sobre você. Eu tive muito aprendizado sobre você. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te contemplam. Os meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque eu te vejo. Agora eu te conheço porque eu estou vivendo a tua presença na minha vida. E quando já começa a entender que Deus é muito maior do que aquele Deus que deu tudo para ele. A tristeza vai embora. O pecado toma conta. E ele começa a perdoar os seus amigos que me acusaram de tanta coisa sem ele merecer, mas era o esperto que acontecesse. Era o crescimento, o amadurecimento do seu caráter. Porque quero dizer para vocês, tem muito crente com caráter de molenga, caráter mole. Deus não tem conversa, eu não tenho um tipo de contato direto, ou de falar, ou de fazer, ou trabalhar com uma pessoa que é mole. Definir fortalece a pessoa, mostra a ela o seu poder, que não é o fogo, e fazer essa pessoa não tem nenhum diamante. Glória a Deus. Mas tudo que arranca, então agora está preparada para uma obra. Depende de Isaías. Glória a Deus. A Aleluia. nossa vida treinou. Preparou. Então ele disse muita coisa. Ele foi queimado. E olha, queimado. Por nossa vida toda. Eu quero dizer uma coisa sobre o altar. Terminando. Glória a Deus. O altar de Deus. Ele era constituído de fogo. Se você ler a Bíblia no ar hoje, no ensino da isso, o altar de Deus do céu é constituído de fogo. Mas não é um fogo comum, é um fogo mais forte do que o fogo do sol. O trono de Deus é constituído de um fogo. Do fogo meteoro da bomba atômica. Ou bomba de hidrogênio. Imagine essa brasa tirada do altar. Aí imagina o churrasco que fizemos ali, tirada daquela brasa. É a brasa tirada do altar de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Ali tem toda sorte de poder autodestrutivo, poder de ao toque, virar qualquer coisa, qualquer matéria. Essa brasa viva toca nos lábios de Isaías. Não mata o homem, mata o seu ego. Não mata o personagem, mata o seu caráter envelhecido, a sua personalidade velha. O fogo de Deus queima tudo. Glória a Deus, aleluia. Não fica nada. Agora este homem muda. Glória a Deus. Quem farei? É o mais importante. A mesma hora, sem titubear, ele envia a mim. Eis-me aqui, envia a mim. Eis-me aqui, envia a mim. Estou preocupado com o fogo do altar. Que queima, que morra, que manda pó, que não vai voltar mais. O que é? Deus poderoso, Pai. Glória, glória. Agora, está Jó. A Bíblia diz que a sua família volta. A Bíblia diz que o estado agora de Jó só tem essa comunidade. Que Deus está no controle da minha e da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, O estado dele agora é muito maior do que o primeiro. Deus está envolvendo todos os animais. Deus está toda a sua riqueza. Deus está e ele fica maravilhoso, fica curado. A sua pele vai embora, e a cinza vai embora. Ele agora está bem arrumado, ele está bem na seda, ele está bem no grande palácio. Olha o que primeiro, a vida dele é animada. Falta uma coisa. glória a Deus, aleluia. Família. Deus poderoso, Pai. Glória, Aí glória. ele diz, mas pastor, olha o que você deu tudo em dobro. Por que não deu em dobro aos filhos? Tinha que ser 20. Eram 10 filhos, tinha que ser 20. Não tinha que ser 20. Eu que vou encerrando esta manhã. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Esse pequeno introito. Não foi junto, eu sou uma introdução. Porque para Deus, os filhos de Jó não morreram. Porque para Deus, os filhos, família, não são coisas. As coisas multiplicaram, os filhos estão vivos na eternidade. Meu Deus, que morreu. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Aleluia, vai ser substituir nossa família. Glória a Deus nunca vai substituir o filho, vai ser o filho. Deus nunca vai substituir o amor do pai pelo filho. Deus nunca vai substituir o amor da mãe pelo filho. Pode ter os problemas da vida, mas a família é insubstituível. Glória a Deus, aleluia. E os filhos que ele dá é a esposa que não morre. A esposa que não morre. É aquela que permaneceu do lado dele mesmo na dor. Glória a Deus, aleluia. Está lá. E esta mulher tem mais 10 filhos. E esses filhos não são em dobro, não são 20. São 10. Uma coisa diferente. Para Deus, o
os filhos estão mortos, estão na eternidade. Os 10 voltam de novo os 10, mas tem uma coisa: as mulheres eram mais famosas do que as primeiras. Tem algo também muito significado. Se eram mais famosas, eram mais belas do que as primeiras, é porque o último estado do jovem é mais poderoso do que o primeiro. Vamos ensinar que Deus tem algo muito maior para a nossa vida no fim. Glória a Deus. As circunstâncias da vida, e quando essa vida cessar, no final vai ser melhor. A glória vai ser maior. Glória a Deus. Nos espera. Não pense que a vida aqui ela é tudo para você. Ela não é. Aqui é só o começo. A verdadeira vida é na glória. É para lá que estamos indo, e é para lá que estamos caminhando, e estamos aprendendo a viver. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Abençoe a minha sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vigoroção, foi machucado. Pai, obrigado. Assim Deus tem o poder de fazer com que nós possamos rever nossas vidas. Verdade. Qualquer palavra negativa, ela nessa manhã seja colocada de lado. Porque Deus já colocou, como você entende, Deus já colocou no lado que você falou que não agradou a Deus. E só vê você como uma pessoa fiel, perseverante, que Glória ama a Deus, que ama a sua palavra. E quero dizer para vocês, se você ama Jesus, mesmo com toda dor, com sofrimento, e mesmo que as coisas não aconteçam na vida, nessa vida que a gente conhece, no final, tudo vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança, Glória a Deus. essa é a nossa oração. Obrigada. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar aqui, né? Aprendendo cada dia mais, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Saber que a nossa vitória vem lá no final. Amém? Amém. Lá no final é que vem a nossa vitória. Glória a Deus por isso. E aí nós vamos tirar as nossas ofertas,